começando mais um podcast aqui. Lembrando que nossos podcasts são todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã, não é mesmo, Maicon? Uhul! Isso aí, Fabrício. Vamos dar-lhe hoje, então? Vamos dar-lhe. E é isso aí, qual que é o nosso tema de hoje, Maicon? Hoje é definindo o cliente ideal na prática, sem frescura, Na sem prática. enrolação. Não, vamos montar aqui na prática um cliente ideal para uma pessoa fictícia. Fechou? Perfeito, então, Maicon. E vamos lá, vamos começar então. Primeiro, a gente vai falar um pouco da questão da importância, né, de saber o teu público, saber o cara que tu tá falando, saber com quem tu quer apresentar o teu serviço, saber quem que compra o teu serviço e o teu produto, sei lá. Então isso é muito importante, né, Michael? Você identificar o teu cliente, mas saber identificar, porque às vezes a gente investe também muito em propaganda, investe muito em marketing ali e acaba jogando dinheiro fora, né? E você identificar esse cliente que você quer atingir, com certeza vai funcionar muito bem para o que tu precisa atingir de fato, né? Então você vai investir no público que é ideal para você. Exatamente. Porque assim, ó, tem aquela frase que diz que se você está tentando vender para todo mundo, você não está vendendo para ninguém, né? Porque nós Exato. temos às vezes a impressão de que, poxa, se a gente fizer uma comunicação, uma ação para todo mundo, para várias pessoas, a gente vai conseguir abranger na nossa comunicação, na nossa campanha, mais pessoas, né? Mas o que acontece Sim. é que as pessoas não se sentem especiais, né? Quando tu faz uma comunicação genérica. Enquanto que se você é de um determinado perfil ou uma empresa e recebe aquela ação, aquela propaganda especificamente para você, você pensa, poxa, eu vou prestar atenção no que essa empresa, esse cara tá falando, porque é justamente para mim, né? Eu acho interessante que o caso do exemplo da Harley Davidson, né, Fabrício? A Harley Davidson, ela tem um público dela, que são pessoas de meia idade, que já tem uma certa condição financeira. Enfim, não é um gurizão que está saindo agora da faculdade porque não tem condição para pagar aquele dinheiro por uma moto, né? Então, Perfeito. O que acontece? Eles sabem que o público deles, pô, às vezes é o cara, o executivo, que tá no dia a dia da empresa, indo de terninho e gravata pro trabalho, né? Se sente todo coxinha. E aí, pô, chega o final de semana, meu irmão. Final de semana ele quer chutar o balde, quer falar pra mulher, ó, mulher, vou sair, eu vou dar uma volta. O cara quer se sentir jovem novamente. Então essa é a comunicação que geralmente eles fazem nos comerciais deles. Resgate o seu espírito aventureiro, o seu espírito livre, algo nesse sentido, né? Pro cara se sentir mesmo, pô, é verdade, é uma moto, é sair de moto com os meus amigos, vai me sentir ser jovem novamente, ter esse espírito aventureiro. E aí o cara bota a calcinha de couro, calcinha tensa. aí não fecha muito, né? A calça de couro, mano. A calça, cuecão de couro, bicho. Bota ali a calção de couro dele, a bota, o jaquetão. E é isso aí, né? Então, ou seja, é direcionado para esse público, né? A Harley Davidson não chega e fala: olha, compre nossa moto porque é muito legal e seja para quem for. Não. É o cara de meia idade que quer resgatar isso novamente através de uma moto, né? Então, acho que ilustra mais ou menos essa ideia da importância de definir um nicho, né? Um perfil ideal ali de cliente. Perfeito, é isso aí. E daí a gente tendo já esse objetivo, né, explorado, identificado esse cliente, é igual tu falou, a gente consegue fazer uma campanha direcionada para esse cliente, para pegar aquilo que o cara tem de mais verdadeiro dentro dele. Não é aquela coisa jogada que é genérica, né? Então, não, tu vai atingir mesmo o coração do cara, para que ele compre aquilo e ele tenha valor. Tu citou um exemplo da Harley Davidson, pô, olha o valor do produto que é, né? Então, basicamente, tu tem que atingir o coração do cara para conseguir vender esse produto. Não vai ser um produto que vai ser de fácil venda, ele vai ter que ver o valor naquilo. Então, às vezes, né, o Maicon, sei lá, que não gosta muito de moto, não vai ver tanto valor em pagar uma nota por um produto. Agora, o cara que gosta daquilo, que tem paixão por aquilo, ele vai realmente bancar aquele preço. E é mais ou menos isso. Foi perfeito na tua colocação. Eu acho que tu falou uma palavra-chave aí que a gente já poderia encerrar aqui o podcast sobre esse assunto, que seria a emoção, né? Sim, a partir do momento que a gente define quem é a nossa
nossa persona, que, ó, pessoal, a gente vai falar um pouco mais do que é persona, ICP, que é o perfil ideal de cliente. A gente vai desenhar esse perfil dando um exemplo, né? Criando uma pessoa fictícia. Mas só fazendo essa introdução, a emoção da pessoa, a partir do momento que tu sabe quem é o teu recorte do teu público, que é o nicho do nicho, aquela pessoa que é uma pessoa física, não é uma pessoa CNPJ, tu consegue analisar mais profundamente, fazer uma pesquisa sobre as emoções dela, né? O que faz ela perder as noites de sono dela, quais são os seus desejos, suas ambições. Então, tudo isso acaba indo de encontro a tudo isso que tu comentou, né? Seja Harley Davidson, que é o cara ali de meia idade, que, puta, o dia inteiro ali, já tem seus 50 anos, indo de gravata pro trabalho, quer resgatar um pouco mais da juventude dele, seja pela... Exatamente. A Apple, né? Que é o slogan deles, Think Different, né? Pense diferente. Então, ou seja, sempre foi mais um produto voltado para pessoas do ramo do criativo, né? Pessoas que desenvolvem coisas, designers, desenvolvedores. Então, Think Different vai de encontro a isso, né? A estimular, pô, você que é uma pessoa que trabalha com o criativo, com criações, então esse produto é para você, né? E todas as empresas, se você for ver, acabam mirando na emoção. Tem uma frase que eu gosto pra caramba que diz que nós compramos com a emoção e validamos com a razão, né? Então, ou seja, primeiramente é atingido o nosso emocional e depois apresentando dados, apresentando fatos, é que a gente acaba validando a compra. Então, vejam só a importância de você conhecer bem quem é o seu público, o que motiva eles, quais são seus sonhos, suas ambições, o que faz eles perderem a noite de sono, para criar aí sim um conteúdo, um material, um anúncio direcionado a essas características do seu público, né? Perfeito. E o Maicon, tu comentou de ICP no começo. O que é ICP? Fala para nós um pouquinho aí. Boa. Geralmente é confundido, né, o ICP com a persona. E são dois conceitos que um agrega o outro, porém são bem diferentes. O ICP é o Ideal Customer Profile, que é o perfil ideal de cliente. Ou seja, se você é uma empresa que vende para outras empresas, que a gente chama de B2B, né, business to business, e vende para outras empresas, você primeiramente tem que entender qual que é o perfil ideal do seu cliente empresa, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você presta um serviço que tem um ticket médio, que é o ticket médio do valor do seu serviço muito alto. Você não vai vender pro João da padaria de bairro que não teria condição para pagar ali o valor do seu serviço. Ou então, não sei, o ticket é mais baixo, você também não vai vender para uma grande indústria, uma multinacional. Tá. Né? Então você tem um serviço ali mais de entrada, você não vai conseguir vender para uma multinacional. Então, ou seja, quais são as características que você tem que traçar para definir um ICP? Depende do seu modelo de negócio, mas, por exemplo, primeiramente o de segmentos de mercado. A gente trabalha com pré-serviço de marketing, internet, a gente prefere às vezes dar um foco para segmentos que não foram tão impactados pela crise, né, Fabrício? Então, por exemplo... Sim, nesse momento, né? Exatamente, porque são empresas que conseguiram manter ali seu faturamento, então também tem uma oportunidade de investir. Então, por exemplo, segmento de vendas de equipamentos hospitalares, farmácias, empresas de crédito. Então, ou seja, são segmentos que não foram tão impactados. Então, primeiro já definimos o segmento. Segundo, um outro critério pode ser também o número de funcionários. Poxa, a minha empresa, ela não atende microempresas, mas também não tem o suporte para atender uma multinacional. Então, posso estabelecer ali um critério que eu atendo empresas entre 2 a 10 funcionários, 2 até 15 funcionários, né? Outro critério poderia ser também o faturamento que essa empresa fatura por mês. Sim, né? Então, ou seja, com esses critérios, a gente já consegue definir, primeiramente, o nosso ICP, né? Qual que é as características da empresa que eu quero mirar para daí, então, fazer as ações de marketing.
marketing, saber onde procurar, certo? E é legal mesmo ser realista nesses pontos, né? Porque é igual eu falei, além de tu deixar, saber investir o que tu tem em marketing para poder atingir o público certo, você ser realista em questão até mesmo de você definir o valor do seu produto, né? Que às vezes tu tá atingindo um público que não vai pagar o valor que tu quer, ou às vezes tu tá atingindo um público que já tem um valor agregado um pouco maior no produto, então se tu aumentar um pouco, se tu criar um preço do produto, de alguma coisa que tu quer oferecer, alinhada àquele público que tu quer atingir, tu vai ter uma venda muito mais direta, né? Tu vai saber vender para aquele cara. Se a gente não identificar o ICP, que é muito importante, a gente acaba ficando perdido, né, na nossa empresa. Então isso é muito importante mesmo. Exatamente. Tu acaba Para mirando, vários aspectos, usando, né? sim, tu acaba otimizando o teu tempo e o teu esforço para quem realmente é o teu Compra o público, teu né? produto. E nós mesmos, né, Fabrício? Muito tempo a gente acabou, a gente não entendia, poxa, a gente não está conseguindo vender nossos serviços e etc e tal. Tinha uma dificuldade no começo e até a gente perceber que, poxa, a gente estava mirando em empresas, em segmentos errados, né, que não tinha isso definido. Então, ou seja, tu pode ter o melhor produto, o melhor serviço do mundo, mas se você direcionar estes esforços para o público errado, cara, nada adianta. Exatamente. E também assim, né? Outro ponto que eu quero entrar, já entrando no segundo tópico nosso aí, é que dentro de cada empresa existe uma pessoa, né? Um ser humano que tá Boa. ali, que tá se comunicando, que é um ser humano que vai comprar o produto. Então a gente não vende o produto para uma empresa ou não vende o produto para uma rede, é para uma pessoa. É o ser humano que tá em contato com outro ser humano. É isso que é importante, né? E você definir esse ser humano, buscar as dores desse ser humano, buscar o que você pode auxiliar esse cara a comprar ou a aderir esse produto, esse serviço que você tem, oferecer para ele é muito importante, né? Então você identificar esse cara, que é justamente a persona, né, Maicon? Tu vai definir um pouquinho mais para nós aí, mas é justamente a pessoa que tá por trás dessa empresa, dessa pessoa jurídica, né? Isso é importante mencionar. Então tu identificar, além do ICP, a persona é essencial, né? Boa, perfeito, cara, excelente colocação. Então, primeiramente, nós temos o ICP, que é, no caso, claro, para empresas que vendem para outras empresas, né? Então, é um segmento específico de empresa, só que nós sabemos que por trás de uma empresa, uma organização, ela é feita por pessoas, né? Então, ou seja, existe um responsável por cada departamento que você vai fazer uma oferta. Nós, por exemplo, o departamento que nos interessa é o departamento de vendas, departamento às vezes de marketing, que às vezes o departamento não supre uma demanda que a empresa precisa, diretor comercial, gerente Ou até mesmo geral. às vezes o dono da empresa, né? Depende de alguns clientes que a gente pega. Claro. E é o dono da empresa que a gente tem que instruir, como a gente está fazendo aqui para muitas pessoas que ouvem em nós e também são empreendedores, mas instruir essas pessoas a entender esse comportamento do mercado, esse comportamento da própria empresa, né? Não do mercado, mas da própria empresa, que o cara tem que entender esse organograma para ele conseguir identificar o cliente dele. É isso que a gente faz, né? Perfeito. E aí que nós entramos, né? Quando a persona, o que é a persona? É uma pessoa fictícia que nós criamos, nós já vamos criar em breve para ilustrar bem isso, mas com dados. Ela tem um nome, ela tem uma idade, ela tem um cargo, a gente define quais são os sonhos e ambições dela, as dores de cabeça dela, isso, mas isso baseado em dados, né? Não é apenas, é importante deixar claro que não é só inventar. Eu acho que a minha persona é um diretor financeiro e ele tal. Não, primeiramente você olha sua carteira de clientes, né, da sua base. Então, geralmente tem um perfil X e aí tu imagina teu cliente tal e você cria em cima desse cliente. Se você não tem uma base de clientes para se espelhar, aí é pesquisa de mercado, né? Mas é importante ser calcado em um histórico, né, ou em dados de estudo mesmo. Mas então, por exemplo, pegando essa empresa, então vocês percebem que é totalmente diferente sendo uma
numa mesma empresa, por exemplo, uma empresa, pega aqui uma farmácia, né? Uma farmácia um porte médio. As dores de um gerente administrativo é totalmente diferente das dores de um gerente de vendas. Isso são áreas complementares, mas concorda comigo, são dores totalmente diferentes, né? O gerente financeiro, qual que é a responsabilidade dele? Fazer sobrar dinheiro no caixa, ter capital de giro, conseguir pagar as contas, conseguir pagar os fornecedores e ainda fazer a empresa lucrar, ter lucro, né? Então a preocupação dele é fazer este equilíbrio. Já o gerente de vendas, é venda, né? O cara tem uma cobrança ali do superior dele, do proprietário da farmácia. Se bem que foi um exemplo ruim pra caramba de farmácia, né? Porque não tem gerente de vendas. Mas vamos supor uma empresa que tenha qualquer outro segmento, né? Que precise de um gerente de vendas. Então esse cara ele perde noite de sono dele para bater meta, né? Ele é cobrado pelo superior dele para bater meta. Então, ou seja, cada empresa, por mais que você venda um produto e um serviço que tanto um quanto o outro, eles podem ser influenciadores para o proprietário da empresa, porque nós temos em toda empresa um decisor de compra, que é o cara que bate o martelo, que vai fechar contigo, e tem os influenciadores. Então vamos supor que você venda um software para administração financeira, né? O gerente financeiro não é ele que vai tomar a decisão, mas ele é um influenciador que vai fazer a ponte. Gostei do teu software, eu vou te recomendar para o proprietário, para o meu superior. Ou até falar com uma área de TI, digamos assim, então tu tem que vender isso então, tipo, é um tipo de produto que tu vai vender pro TI ver o valor que tem aquele produto, para ele poder botar na área de compras, para poder esse produto ser comprado. Então, tu vê que a gente não atinge o cara que dá compra, a gente vai atingir o cara do TI, então vai ter que ser algo especializado para aquele setor, né? Exatamente, boa. Então seria isso, né? Seria um desenho de uma pessoa, de uma persona fictícia, onde representa um cargo, dores, ambições e por aí vai. Perfeito. E vamos montar então, Maicon, o que tu acha? Um perfil desse na prática aí? Como legal. O nosso tema diz, a gente vai montar então na prática como que funciona, como que é vender. E vamos supor, qual é o tipo de cliente próprio para um tipo de segmento, entendeu? Vamos montar isso aí, tá? Vamos desenhar isso daí, então. Então vai lá, dá as diretrizes e a gente vai conversando aí, vamos lá. Tá, vamos supor então que a gente vai produzir um conteúdo, estamos dando uma assessoria para um advogado, vamos supor. Perfeito. Né? Então o objetivo é a gente produzir conteúdos para o advogado. Então a gente tem que entender primeiramente qual é o público que esse advogado ele quer direcionar essas comunicações. Então pode ser o advogado pode falar, não, mas eu sou especialista, tenho especialização em várias áreas, mas a gente passa instrução, não, mas nesses primeiros 6 meses vamos direcionar para um determinado público, para a gente ser mais assertivo, certo? Então, ou seja, muitas vezes, muitas vezes é o público que a carteira dele também tem mais relevância, né? Então, vamos supor, o cara atinge mais um público, sei lá, de processo trabalhista. Então, a gente vai ou tentar atingir aquele público de processo trabalhista ou pensar assim, não, esse público ele já tem bastante clientes, então vamos atingir um outro nicho que nesse momento, igual a gente falou, nesse momento que a gente está de pandemia e tudo mais, necessita de um tipo de atendimento diferenciado. Então aí é a opção, né, da estrutura da empresa, da forma que o empresário ele vai querer ver isso, né? Mas aí a gente tem que direcionar isso para algum campo, digamos assim, né? Boa, eu acho que eu meio que defini o ICP aqui também, né, Maicon? Tu deu um exemplo bom aí já criamos aqui uma especialização de processos trabalhistas. Então, no caso, nosso serviço aqui é definir a persona, desenhar a persona para o advogado. Vamos dar o nome para o advogado, né? Para não parecer meio que igual quando a gente fala mal de cunhado, né? O cunhado, sempre tudo é cunhado. O advogado, vamos chamar ele por nome, né? Vamos colocar Rafael Lima aí, que é o nosso amigo, então.
Rafael O Lima, então, advogado nosso... Rafael Lima. Isso aí, nosso Isso aí. brother. Um abraço pro Rafael que está nos ouvindo, não perde um episódio, né? Já assistiu todos, Rafael, né? Fora esse, com tivemos certeza. apenas mais um episódio, então já ouviu todos os episódios. Então vamos Vamos lá, lá. então vamos desenhar uma persona aí pro Rafael Lima. Então vamos dar o nome dessa persona que a gente vai criar para um público dele. Então Caio César, né? Um outro camarada aí. O Caio César seria o público dele. Então, é a persona do público dele que é da... Não, vamos fazer o seguinte, vamos definir primeiro o ICP do Rafael, Tá. né? O ICP do público do Rafael. Então, vamos pegar aqui o segmento de farmácias. Beleza. Fechou? Fechou. Então, Segmento de beleza. farmácia. Então, segmento de farmácias que tenha entre 3 a 5 funcionários, certo? Porque se for uma grande rede, provavelmente essa grande rede já tem o departamento jurídico. Então, não seria do interesse deles contratar um serviço, contratar um advogado de fora, terceirizar se eles já têm esse departamento interno. Então, por isso a gente limita o número de funcionários e podemos até limitar o número o valor do faturamento. Mas vamos delimitar isso pelo segmento farmácias e que tem entre 3 a 5 funcionários. Fechou? Perfeito. Então, beleza. Então, nós definimos aqui o ICP de negócio da empresa. Com quem que nós queremos conversar, direcionar a comunicação? É para o proprietário da empresa? É para o gerente financeiro? Para quem que é, Fabrício? Seria, no caso, o proprietário da empresa, né, Mike? Porque a gente tem o Rafael, que ele vai ter que entrar em contato com o proprietário dessa empresa, que é uma empresa basicamente menor, digamos assim, né? Então ele vai ter que entrar direto com o representante da empresa. Boa. Já que é uma farmácia pequena, né? Não é uma farmácia de grande porte, então é o proprietário que é o tomador de decisão, né? Seria o cara mais assertivo, certo? Perfeito. Então, beleza. Então, vamos desenhar aqui as características da persona, que é o proprietário da empresa. Então, vamos lá. O nome da persona é o Caio César. Qual a idade do Caio? Cara, em torno de 31. 31, jovem Acho empreendedor. que é uma idade assim que tá... Jovem não, né? 30 aí já estamos velho já, né? 30. A gente se sente jovem, né? A gente se sente. Pra nós é sempre assim, né? Quando tá com 10 anos, o cara velho é o cara que tem 18 anos, né? Tu chega a 18, bota mais 2 décadas. Agora pra nós é o quê? 50, 60 anos. Chegar nos 50... Então vamos lá. Então Caio César tem 31 anos, vamos dizer ali, tem um ensino superior, né? E ele é o proprietário da farmácia. Então desenhamos aqui as características mais factuais, digamos, né? Não é tão subjetivo como, por exemplo, as emoções, que a gente vai chegar lá. Entendi. Tá. Então o perfil ali das características dele. Beleza. Então, um ponto importante para desenhar a persona, aí que a gente vai adentrar, olha que palavra bonita, adentrar as emoções dele, vamos pensar o que faz o Caio perder as noites de sono dele. O que faz o Caio perder a noite de sono dele? Então, talvez, sei lá, um funcionário que entrou com um processo trabalhista sobre ele. Exato. Boa. Já que nós estamos mirando nesse serviço que o Rafael é especializado em processos trabalhistas, então a gente quer atingir os Caios da vida que estão ali com um processo trabalhista. Então o que faz ele perder a noite de sono dele o cara me botou aqui no pau e vai arrancar meu dinheiro fora, né? Estamos em crise, já tá difícil, pandemia, coronavírus, tem que usar a máscara, às vezes eu esqueço da máscara, que dor de cabeça, máscara, e ainda mais o cara me bota no pau aí, tem que pagar esse filho da mãe. Então esse que é o problema a dor de cabeça do Caio. Então, legal, já temos uma grande dor que faz o cara perder a noite de sono dele. Enfim, a gente pode definir também os sonhos, as ambições dele. Talvez não daria para juntar numa mesma comunicação, mas a gente poderia também trabalhar em outros conteúdos. Poxa, você que
é dono de farmácia e quer ter problemas burocráticos, digamos, com a tua farmácia, quer proteger a reputação, algo nesse sentido, né? Então, ou seja, dá pra gente trabalhar mais em relação a isso. Um outro ponto crucial que eu vejo, Fabrício, quando nós estamos criando uma persona, é definir quais são as objeções dessa persona. Ou seja, quais são as objeções do Caio ao contratar um advogado, ao escolher um advogado. Eu penso que toda persona ela tem várias objeções na cabeça e a tarefa do marketing com as suas comunicações é como se tivesse um fuzil, uma 12, desse um tiro aí, uma por uma, em cada objeção que tem na cabeça do possível cliente. Né? Tem que matar essas objeções. Então vamos pensar aí quais objeções o Caio teria na cabeça dele ao contratar um advogado, que não levaria ele a contratar, talvez. Então, Michael, uma objeção talvez seria se o Caio teria que saber se o Rafael realmente consegue resolver o problema dele, que seria o processo trabalhista. Então, porque advogados eles vão trabalhar com vários tipos de processo. Agora, identificar se o Rafael é mesmo o cara adequado para resolver um processo trabalhista. Seria mais ou menos uma objeção inicial, né? Legal, show de bola. No caso, estaria na cabeça dele, será que o Rafael manja mesmo do Paranauê aí, né? Será que ele tem experiência nesse assunto específico? Porque, o Caio tá desesperado ali, né? Coitado do Caio, tá perdendo noite de sono dele ali e, como é que eu vou resolver essa treta? Então, ou seja, ele não pode dar tiro no escuro escolhendo qualquer advogado, né? Ele quer ser assertivo, ele quer ganhar essa causa, né? Que mexe ali no bolso dele. Então, ou seja, como que a gente poderia matar essa objeção? Poderíamos criar, por exemplo, conteúdo, seja artigo no blog, seja conteúdo nas mídias sociais, seja no YouTube, do Rafael, falando um pouco da experiência dele com processos trabalhistas, né? Do Rafael citando casos que ele conseguiu ajudar com processos trabalhistas. Nós sabemos talvez, que a área de... Não, só digo assim, ou talvez citando leis ali, instruindo o Caio, que o Caio vai entrar no site dele, vai ver um conteúdo falando sobre processo trabalhista, sobre algumas leis, sobre reformas que tiveram, então tudo isso é importante, né? Para o Caio entrar no site do Rafael, ou entrar numa rede que o Rafael tem, no YouTube, alguma coisa assim, e veja, esse cara tá explicando o que eu tenho dúvida. Então isso entra muito também naquele lado da emoção, né? Ele pegou e transformou aquela dor que o cara tem em uma solução. Então já é um ponto inicial chave aqui pra gente ter uma ligação entre o Rafael e o Caio, né? Isso, boa. Porque nós sabemos também que a área de direito, advogados, assim como a área da medicina, é complicado você fazer marketing, né? Porque tem uma série de regras, uma série de cláusulas do ramo de publicidade que você não pode fazer propaganda de maneira explícita, né? Propaganda, na verdade, não pode, né? Mas pode ser que até algum desses conteúdos que a gente comentou talvez não possa, mas eu acredito que pode. Mas são conteúdos mais informativos, né? Então, ou seja, é uma excelente maneira de você fazer o seu marketing produzindo conteúdo de maneira que faça uma propaganda não explícita, né? Sem falar ligue para mim, sem falar liga já. Preço. Exatamente. Better Call Saul, né? Aquela série lá do Saul Goodman. Liga já. E aí, então, ou seja, é uma maneira de você está fazendo o seu marketing a partir do momento que você já está quebrando essas objeções na cabeça de um Caio da vida. Então, ou seja, entre um advogado, entre o João, que o Caio está pesquisando, que não tem conteúdo nenhum nas mídias sociais, nem site, nem nada, e entre o Rafael, que ele já está produzindo conteúdos para matar essas objeções, quem que tu acha, Fabrício? Quem tu acha que o Caio vai escolher? Me diz. Eu vou te colocar uma pulguinha atrás da orelha. Porque daí vai ter uma objeção que é o preço, né? Preço. O Rafael tá fazendo muito conteúdo e tá investindo, mas o João não tá, então o preço do João é melhor. Só que daí vai entrar aquela questão do produto, né? Então, qual que tem o real significado para mim? Qual que vai resolver realmente o meu problema? Vai ser o Rafael
ou vai ser o João? Então o cara vai colocar na balança isso também, né? Então, na minha opinião, ele escolheria o Rafael, que tem mais conteúdo. Talvez ele vai pagar um pouco mais pelo serviço, mas que vai trazer um valor para ele também. E, na verdade, ele vai economizar depois, porque se ele perder um processo desse, ele vai pagar muito mais. Boa. Essa é uma boa observação de se fazer, porque é algo que alguns estudos já mostraram que, claro, tem pessoas que estão por preço, né? Quando tá comparando um celular com a mesma marca com o outro, no e-commerce da vida, quem vem por preço vai por preço, né? Tá comparando o preço, que são os mesmos objetos. Agora, quando você está procurando um prestador de serviço e você preza pela qualidade e é algo crítico, por exemplo, no caso do Caio ali, é algo muito crítico, né? Ele não quer perder dinheiro. Sim. Da mesma maneira, ele só... tudo bem, o Rafael ele pode ganhar ali depois um valor, uma porcentagem maior que o do João, mas estudos mostram que as pessoas elas preferem contratar o profissional que lhe dê retorno. Exatamente. Ou seja, tu acaba gerando mais valor, né? O peso da balança do valor ele é maior do que o do preço. Né? Tem o preço e o valor no sentido de valor percebido e não valor monetário. Sim, então exato, o valor percebido na maioria das vezes acaba pesando mais do que o valor monetário, se a própria pessoa ela dá valor a isso. Perfeito. E é legal, né? Quando tu identifica esse público, né, mãe? Como a gente identificou agora aqui como o Caio sendo um dos públicos. A gente só deixando claro aqui, né, galera, que esse é um setor, né? A gente meio que nichou a parada, né? A gente só tá trabalhando com, sei lá, farmacêuticos aqui. Mas isso também pode se replicar para outros setores, né? Vamos supor, o cara é um psicólogo, meio que vai ser a mesma estrutura, mas daí tem que identificar qual que é o cara, a persona que tá por trás desse psicólogo, né? Qual é a dor desse psicólogo? Mas aqui a gente já consegue ilustrar, digamos, um organograma aqui de mais ou menos a base de um micro negócio, né? De um empreendedor de micro negócio. Então, mais ou menos, ele vai se comportar dessa forma. Exatamente. Por exemplo, se a gente for ampliar mais, se é um produto ou serviço, se irá funcionar para ela, se irá funcionar para a pessoa. E uma maneira de quebrar essa objeção é através de depoimentos. Meu pai está morando pro oeste de Santa Catarina e ele é terapeuta ocupacional e, enfim, ele havia se mudado recentemente para uma cidade pequena, assim, menos de 20 mil habitantes, toda a cidade. E ele falou, pô, Mike, vamos criar aí uma ação para eu conseguir captar mais clientes, né? Sem fazer uma campanha de eu falando do meu próprio serviço, falando, venha conversar comigo, porque eu sou bom. Por mais que ele seja bom, acaba a pessoa mesmo falando dela mesma, acaba não passando tanta credibilidade, digamos, né? E aí nós começamos a fazer uma campanha pegando depoimentos de pessoas conhecidas na região, de credibilidade e que ele já havia ajudado essas pessoas, né? Falei para ele, pega o depoimento através do celular mesmo, grava de maneira bem orgânica e manda para mim. Então, assim, com muito pouco de orçamento, acho que a gente investiu... Cara, assim, eu vou te falar que foi no total de uns R$40 e deu menos até, porque é uma cidade pequena, a gente fez um tipo de campanha no Facebook configurado que era de alcance. Então, já que é uma cidade pequena, o custo foi menor. Em uma semana ele fechou 7 consultas no consultório dele, com R$40. Então, ou seja, foi um retorno, um ROI aí de milhares de % em cima, né? O percentual em cima. Então, ou seja, a gente matou a objeção de, poxa, será que o Paulo, ele é bom mesmo? Será que as pessoas têm retorno com o tratamento dele, etc e tal? Então, ou seja, só com esse tipo de comunicação, matando esse tipo de objeção, a gente já conseguiu fazer esta atração. Então, é questão de você identificar quais são as objeções do seu público para criar comunicações para matar essas objeções. E incorporando o que tu falou ali um pouquinho, se tu identificar esse público, igual o teu pai identificou o público dele, você vai fazer campanhas internas, tanto no Facebook quanto no Google, e conseguir organizar essas campanhas para você conseguir investir um pouquinho menos, digamos
assim, investir o essencial para você atingir o seu público. Então, exemplo, o meu tipo de serviço só vai atingir a minha cidade, o meu público é a minha cidade. Eu sei que aqui tem várias pessoas que comprariam o meu produto. Eu sei que fulano, ciclano, beltrano, que são os caras que comprariam o meu produto. Então, tu sedimentando isso, tu consegue reduzir muito a questão de gasto com investimento com a própria publicidade, né, Michael? Porque você acaba sendo mais assertivo, sabe das dores e, assim, nós temos um funil básico na internet, né? Tem a atração, tem a conversão, relacionamento e venda, né? Isso funciona para qualquer negócio? Funciona para qualquer negócio, igual muitos caras ensinam de curso e por aí vai, né? Mas o que muitas vezes não é falado é que cada negócio tem as suas próprias variáveis, temperatura e pressão. Então, o trabalho é você ir apertando os parafusos dessa máquina que você acaba criando, com esses processos de atração, conversão, relacionamento e venda, e apertando os parafusos, achando as suas próprias variáveis, ajustando essas suas próprias variáveis, até chegar em um ponto que você tem uma máquina bem funcional, te dando um retorno, né? Então, é exatamente isso que tu falou, né? Se você saber o teu público, tu já mata essa variável, já aperta esse parafuso, já é um parafuso que está ali apertado, né? Então a questão é de você procurar outros parafusos para ir azeitando, né? Para ir apertando, para dando aquele ajuste, até ter todo o teu processo bem definido e bem funcional, né? Perfeito. Então é isso aí, Michael. Vamos fazer uma conclusão de tudo que a gente falou aqui para a galera que está nos ouvindo, que chegou até aqui, até essa finaleira. Dá um patamar final aí para nós, uma conclusão do negócio. Legal. Então vamos lá. Então, primeiro ponto, é muito importante você definir o seu público ideal, né? Quando a gente fala de público ideal, não é apenas uma pessoa física, mas se você vende para outras empresas, você precisa saber o perfil, as características dessa empresa que tem a maior probabilidade de comprar os seus serviços ou produto, certo? Só que dentro dessas empresas você não vende para um CNPJ. Existem pessoas por trás dessa organização, dessa empresa. Então você tem que definir as pessoas chaves dentro desta organização, que seriam ou tomadores de decisão ou influenciadores, que seriam pessoas que influenciariam o tomador de decisão a comprar o seu produto ou a contratar o seu serviço. E no último passo é criar as comunicações para o seu marketing, para as mídias sociais, comunicações para o conteúdo que você irá produzir para essas determinadas pessoas, para este público. Para atacar a dor do cara, né? E muitas vezes instruir ele também a comprar o teu produto com mais facilidade, ou o teu serviço com mais facilidade, porque ele tá vendo o valor naquilo. É igual tu falou ali, né? Não um valor monetário, mas um valor sentimental. É isso que é importante. Perfeito. E é interessante que a gente sempre compra por emoção, né? Não tem como não comprar por emoção. É muito difícil, assim, a gente não comprar aquele produto porque tu se sente no desejo de comprar aquilo. Às vezes tu nem precisa, né? Às vezes o cara nem precisa daquilo. Comprou, depois ele pensa, pô, eu nem precisava. Total. Se a gente for olhar para as propagandas mais clássicas, quando a gente fala de publicidade, a gente, só para deixar claro, né? O marketing na internet, ele é muito abrangente, porque em relação ao conteúdo mesmo, a gente tem jornada de compra, então produzir conteúdo para cada jornada, etc e tal. Mas para a gente ilustrar, né, que a gente está ilustrando essa parte mais que a gente chama fundo de funil, ou seja, um anúncio atacando mesmo, mostrando o seu produto ou serviço. Então, quando a gente fala de propagandas, por exemplo, da Coca-Cola, né? Coca-Cola, se pegar os comerciais, eles não falam, compra esse refrigerante que pode te dar câncer, ferrar com o teu estômago e é preto, né? Tem mais açúcar e sal do que qualquer outra coisa, tá? Vai destruir com a sua saúde. Não é agradável falar desse jeito, né? E nem ressaltar, assim, de uma maneira talvez positiva, porque ele é doce, ele é bom. Não, Coca-Cola, como que é a propaganda da Coca-Cola? Poxa, final de ano, é Natal, é celebração entre os amigos, entre a família, aquela ceia de Natal, aquela garrafa de 2 lados, confraternização. Então, ou seja, acaba pegando o teu emocional, né? É isso que eles falam, que a Coca-Cola
ela representa essa confraternização, né? Quando tua família vai naquele almoço de domingo. Propaganda de carro também é clássico, né? Propaganda de carro, às vezes falam, tem tantos cavalos e por aí vai, não sei o que de potência. E antigamente era mais aquela propaganda de carro, era mais a função da masculinidade, né? O cara másculo, o cara... É a mesma coisa que os cigarros, se tu for parar pra pensar antigamente, quando tinha muita propaganda, que hoje em dia é proibida, né? Então mexia muito com o âmago do cara, com a questão dele, né? Do comportamento. Então, antigamente era pior ainda do que hoje em dia, eu acho. Hoje em dia tá meio... Mas o carro vai de encontro a isso hoje em dia também, em relação a... ele não fala quantos cavalos tem um carro ou potência, ou se fala... É muito como detalhe. Como que é a propaganda de carro? É o cara dando um rally com um esportivo ali, dando no meio da mata com uma gata do lado, tá ligado? Os dois se aventurando no meio do interior e emoção, ou seja, o público jovem, né? Então tá atacando, viva de maneira intensa, seja aventureiro e etc e tal. Ou se é um carro mais executivo, então é uma propaganda que passa maior elegância. Ou seja, o cara não tá vendendo um carro, ele tá vendendo status. Ele tá vendendo status, ele tá vendendo uma emoção. Ele tá vendendo uma situação ali de vida. Então, ou seja, a gente acaba voltando novamente ali em relação às emoções, né? É a emoção que pega o cara. Perfeito. É isso aí. Eu acho que ficou bem compreensível aí esses pontos que a gente quis trazer. É justamente a gente identificar esses alinhamentos dos nossos clientes, né? Ver o que é realmente a dor do cara, ver o que o cara precisa. E aí a gente consegue realmente ser muito mais direto nas nossas ações de venda, né? Então é isso que a gente quis trazer um pouquinho para vocês aí. Eu não sei se o Maicon tem mais alguma coisa a colocar ou podemos finalizar o nosso... O Maicon não tem. O Maicon já falou, já passou o recado. Então tá. Então ficamos para a próxima aí. Agradeço todo mundo que ficou até o final ouvindo. E a próxima nós estamos aí para mais um Digital Cast. Isso aí. Só um recadinho, siga-nos. Eu tô me contradizendo já, o Mike tá se contradizendo. Então, siga-nos falou que não tinha... Eu senti que deu uma magoadinha ali, eu senti. Não, siga-nos no Instagram, é o boom.digital.cast, tá? E ali a gente vai dar a gente tá sempre atualizando ali. Certo, Fabrício? Isso aí, cara. Então pra próxima aí a gente traz outro tema cabuloso pra vocês, beleza? Fechou, valeu aí. Um abração. Valeu, pessoal. Até mais. Falou!